Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à História da Igreja, capítulo 4, a Era da Patrística. E é com grande alegria que nos reunimos para refletir sobre a Era da Patrística, um período fundamental na história da Igreja cristã. Este tempo, que abrange os séculos iniciais após a vida de Cristo, foi marcado pela vida e obra de homens dedicados à fé, conhecidos como os pais da Igreja. Estes homens que viveram entre os períodos pré e pós-concílio de Nicéia desempenharam papéis fundamentais no estabelecimento da doutrina e na estrutura organizacional da Igreja, enfrentando heresias e defendendo a verdade do Evangelho com grande coragem. Nomes como Tertuliano, Jerônimo, Crisóstomo e Agostinho surgem como ícones dessa época, trazendo reflexões profundas e ensinamentos preciosos que até hoje são bases de pensamento cristão. Além disso, a influência do cristianismo expandiu-se, impactando tanto o Império Romano quanto os povos germânicos, revelando o poder do Evangelho em unir culturas e transformar sociedades. Ao recordar e estudar esses momentos, vemos a soberania de Deus guiando sua igreja, protegendo-a e fortalecendo-a diante das adversidades. Que esta jornada de aprendizado seja uma oportunidade para aprofundarmos nossa fé e compreendermos mais do amor e do propósito de Deus em nossa história. Tópico 1. Introdução à formação teológica e estrutura da Igreja. Exploraremos o papel vital dos pais da Igreja na formação da Igreja cristã primitiva. Durante os primeiros séculos do cristianismo, desafios significativos precisavam ser enfrentados. Além de definir quais livros fariam parte do cânon das Escrituras, era essencial estabelecer uma base teológica sólida e resolver questões administrativas e de liderança espiritual. Esses líderes visionários dedicaram-se à complexa tarefa de estruturar uma igreja que reflete os ensinos de Cristo. Inspirado nas Escrituras e nas orientações dos apóstolos, os pais da igreja analisaram profundamente as questões teológicas e práticas, proporcionando diretrizes claras para preservar a doutrina e estabelecer uma governança centrada na vontade de Deus. Suas contribuições moldaram a Igreja, fornecendo alicerces que sustentam sua unidade e missão até hoje. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre como eles superaram esses desafios, deixando um legado que ainda influencia a fé cristã e sua prática ao longo dos séculos. Tópico 2. Introdução ao tema dos pais antenicenos. Esses homens desempenharam um papel vital na elaboração das ideias que culminaram no Concílio de Nicéia, um marco fundamental na história da Igreja. Os pais antenicenos eram conhecidos por sua defesa da fé cristã, seu trabalho teológico e suas batalhas contra heresias. Eles foram divididos em 3 grupos principais: apologistas, polemistas e os membros da escola cartaginesa. Os apologistas defendiam o cristianismo contra acusações de imoralidade e irracionalidade, enquanto os polemistas se dedicavam a combater heresias específicas que ameaçavam a natureza da doutrina cristã. A escola cartaginesa, por sua vez, tinha uma abordagem mais focada na defesa do cristianismo em terras africanas, onde o gnosticismo estava ganhando força. Esses pais prepararam o terreno para a formulação do cânon da Bíblia e as doutrinas que seriam debatidas e confirmadas no Concílio de Nicéia em 325.
sua contribuição foram vitais para a organização da igreja primitiva e para o desenvolvimento das doutrinas cristãs que ainda influenciam a igreja até hoje. Vamos conhecer agora os principais representantes deste período. Justino, um dos primeiros e mais importantes apologistas cristãos, nasceu na Prússia, na antiga Siquém, Israel. Justino se converteu ao cristianismo após estudar as Escrituras e perceber que nelas estava a única filosofia proveitosa. Ele fundou uma escola filosófica em Roma, onde se dedicou a estudar e ensinar sobre sua fé cristã. Sua contribuição teológica foi essencial para a defesa do cristianismo diante das acusações de imoralidade e irracionalidade feitas pelos pagãos romanos. Justino escreveu várias apologias, das quais a mais conhecida foi dirigida ao imperador romano Antonino Pio, defendendo os cristãos e esclarecendo mal-entendidos. Sua habilidade de unir a filosofia grega com a fé cristã ajudou a preparar o cristianismo para ser aceito como uma religião legítima dentro do Império Romano. No entanto, Justino foi martirizado em Roma em 165 por se recusar a sacrificar aos deuses romanos. Sua morte solidificou ainda mais sua posição como um mártir da fé e um defensor da verdade de Cristo. Sua obra continua a ser uma referência importante na apologética cristã até hoje. Policarpo de Esmirna foi uma figura central na igreja primitiva. Como bispo da cidade de Esmirna, hoje parte da Turquia moderna, Policarpo desempenhou um papel essencial na luta contra as heresias, especialmente o gnosticismo, que ameaçava distorcer a doutrina cristã. O mais notável sobre Policarpo, além de sua defesa da verdadeira fé cristã, é o fato de ter sido discípulo direto do apóstolo João, tornando-se uma ponte entre os apóstolos e a igreja em desenvolvimento. Sua sabedoria, piedade e liderança ajudaram a consolidar o cristianismo no mundo antigo. Em um período de intensas perseguições aos cristãos, Policarpo foi preso e condenado à morte. Ele foi martirizado na cidade de Esmirna, queimado vivo por se recusar a renunciar à sua fé. O relato do seu martírio, feito por testemunhas oculares, é considerado o mais antigo de todos os relatos do martírio cristão. Este testemunho poderoso fortaleceu a fé de outros cristãos e serviu como um exemplo duradouro de fidelidade a Cristo. Policarpo é lembrado não apenas por sua sabedoria, mas também por sua coragem diante da morte, um modelo de perseverança para todos os cristãos. Atenágoras de Atenas foi um filósofo grego que se destacou como um dos mais importantes apologistas cristãos. Nascido na Grécia, ele usou sua formação filosófica para defender o cristianismo de maneira lógica e intelectual. Sua apologia, conhecida como a Súplica pelos Cristãos, foi dirigida ao imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodo, tentando esclarecer as acusações injustas feitas contra os cristãos. Atenágoras abordou questões como a acusação de ateísmo e a prática de imoralidade, argumentando que os cristãos eram, na verdade, os mais virtuosos da sociedade.
Além dessa apologia, Atenágoras também escreveu um tratado teológico importante sobre a ressurreição dos mortos, um tema fundamental na doutrina cristã. Sua obra procurou mostrar a consistência da fé cristã com a razão, apresentando-a não apenas como uma religião de fé, mas também como uma filosofia racional. Como outros apologistas, Atenágoras enfrentou o desafio de explicar e defender a fé cristã em um mundo greco-romano que desconhecia ou distorcia as crenças cristãs. Sua eloquência e sabedoria tornaram suas obras essenciais para a apologética cristã, ajudando a estabelecer o cristianismo como uma religião respeitável no Império Romano. Irineu de Leão foi um dos maiores teólogos da Igreja primitiva e desempenhou um papel crucial na luta contra o gnosticismo, uma heresia que ameaçava a pureza da doutrina cristã. Nascida na Ásia Menor, Irineu foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João e mais tarde se tornou bispo de Lyon, na Gália, atual França. Sua obra mais conhecida, Adversus Aelesos contra as heresias, foi uma refutação contundente das ideias gnósticas que estavam se espalhando por várias partes do Império Romano. Irineu enfatizou a importância da tradição oral e da canonicidade entre os apóstolos e a Igreja, defendendo que a verdadeira doutrina cristã era preservada na Igreja de Roma, fundada por Pedro e Paulo. Ele também acreditava na unidade da Igreja e na autoridade dos bispos para preservar a fé. Irineu é conhecido como o príncipe dos teólogos cristãos e, segundo Gregório de Tours, ele morreu como um mártir. Sua influência foi profunda e duradoura e seu trabalho ajudou a proteger a Igreja contra os perigos das heresias que poderiam ter desviado o cristianismo de suas raízes apostólicas. Clemente de Alexandria foi um teólogo cristão fundamental que buscou unir o pensamento filosófico grego à doutrina cristã. Nascido em Atenas por volta de 150, Clemente viajou extensivamente pelo mundo mediterrâneo, visitando lugares como Roma, Síria e Palestina, e mais tarde estabeleceu-se em Alexandria, onde se tornou uma figura-chave no desenvolvimento da Igreja primitiva. Clemente acreditava que a filosofia grega tinha um papel preparatório para a vinda do cristianismo, assim como a lei mosaica foi preparatório para os hebreus. Ele afirmou que a filosofia formou os gregos para receber a verdade de Cristo. Seu grande objetivo era mostrar que a razão e a fé não se contradizem, mas se complementam, promovendo uma visão de mundo que integrasse a razão humana com a revelação divina. Sua obra influenciou muitos teólogos cristãos posteriores e foi essencial para o desenvolvimento do pensamento teológico do Oriente. Durante a perseguição do imperador Sétimo Severo, Clemente teve que deixar o Egito e se retirou para a Ásia Menor, onde morreu em 215. Sua tentativa de integrar a filosofia à teologia cristã permanece uma marca importante no desenvolvimento do cristianismo primitivo. Orígenes de Alexandria foi uma das figuras mais influentes da Igreja primitiva, conhecido por seu vasto conhecimento das Escrituras e sua capacidade de integrar a filosofia grega com a teologia cristã. Nascido em 184,
Orígenes perdeu seu pai Leônidas durante uma perseguição aos cristãos em 202, o que motivou ainda mais a se dedicar à defesa da fé cristã. Ele foi colocado à frente da escola catequética de Alexandria, onde se destacou como professor e teólogo. Orígenes escreveu extensivamente sobre a Bíblia, abordando questões de exegese e hermenêutica de maneira inovadora. Suas obras mais notáveis incluem De Principis, onde discutiu questões fundamentais da teologia cristã, e Contra Celso, uma resposta a um filósofo pagão que atacava o cristianismo. Orígenes também era conhecido por suas viagens missionárias, tendo visitado Roma, Grécia e Palestina, e por sua defesa apaixonada da ressurreição dos mortos. Embora tenha sido muito respeitado por sua erudição e espiritualidade, Orígenes também foi criticado por algumas de suas interpretações teológicas, especialmente por suas visões sobre a salvação universal. Sua morte em 254, durante a perseguição de Décio, marcou o fim de uma era, mas suas ideias continuaram a influenciar a teologia cristã. Tertuliano de Cartago, nascido no norte da África, foi uma das figuras mais influentes no desenvolvimento do pensamento teológico cristão. Inicialmente advogado, ele se converteu ao cristianismo por volta de 195, passando a dedicar sua vida à defesa da fé cristã. Tertuliano foi um dos primeiros a usar a terminologia latina para descrever conceitos cristãos, o que ajudou a estabelecer uma linguagem teológica que seria utilizada ao longo da história da Igreja. Suas obras de apologética foram dirigidas principalmente aos romanos e aos pagãos, defendendo o cristianismo contra acusações como a de que os cristãos eram ateus e imorais. Uma de suas frases mais famosas, "Vede como se amam", refletia a ênfase que ele coloca na moralidade cristã e na comunidade dos fiéis. Ele também foi o grande defensor do martírio, acreditando que o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Tertuliano teve desentendimento com a Igreja em certos momentos de sua vida, mas sua influência na teologia cristã foi imensa, especialmente na luta contra o gnosticismo e outras heresias. Sua obra continua a ser estudada por teólogos e historiadores da Igreja. Cipriano de Cartago, bispo e teólogo africano, foi uma das figuras centrais no cristianismo primitivo. Durante um período de intensa perseguição, nascido em Cartago, ele foi eleito bispo por volta de 248, em um momento crítico para a Igreja que enfrentava uma perseguição brutal sobre o imperador Décio. Cipriano teve que lidar com o dilema da restauração de cristãos que haviam abandonado a fé durante a perseguição, um tema que ele abordou em sua obra De Lapsis. Em sua teologia, Cipriano enfatizava a unidade da Igreja como essencial para a fidelidade à fé cristã. Ele acreditava que a Igreja era uma só, com Cristo como sua cabeça, e que a unidade dos fiéis era um reflexo da unidade com Deus. Durante as perseguições, Cipriano se tornou um mártir, sendo decapitado em 258, o que consolidou sua posição como um dos grandes mártires da fé cristã. Ele também escreveu sobre a oração, especialmente o Pai Nosso, em suas obras, buscando ensinar aos cristãos como orar de maneira eficaz e unificada.
Sua ênfase na unidade da Igreja e na força espiritual diante da adversidade tornou-se um legado duradouro para os cristãos primitivos. Tópico 3. Os pais pós-nicenos. Após o Concílio de Nicéia, que marcou um ponto decisivo na luta contra as heresias, a Igreja se viu com a necessidade de aprofundar a compreensão das Escrituras e da teologia. O foco, antes voltado para a defesa contra as heresias, passou a ser o estudo e a reflexão teológica mais profunda, buscando não apenas a proteção contra falsos ensinamentos, mas a edificação do cristianismo em bases mais sólidas. Nesse período, os pais da Igreja desenvolveram um estudo mais científico da Bíblia, com ênfase em sua interpretação teológica. Um dos grandes nomes dessa fase foi o Santo Agostinho, cujas obras influenciaram profundamente a Igreja de sua época e estabeleceram bases teológicas que perduraram por séculos. Ao lado de Agostinho, outros padres importantes surgiram como João Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e Ambrósio, que também desempenharam papéis essenciais na construção da teologia cristã. Seus estudos não se limitaram apenas ao combate das heresias, mas também à produção de obras teológicas, históricas e literárias que ajudaram a definir o cristianismo como uma religião profundamente embasada em sua própria teologia, fé e história. João Crisóstomo, nascido em 354 em Antioquia, é conhecido por sua eloquência como pregador e sua habilidade com a palavra, o que lhe conferiu o título de Boca de Ouro. Crisóstomo foi um teólogo e pregador apaixonado que buscava transmitir as verdades cristãs com clareza e vigor. Ele se destacou como patriarca de Constantinopla, onde foi uma figura proeminente na Igreja e uma liderança cristã influente na sociedade. Sua pregação poderosa e suas críticas ao clero e ao comportamento moral de sua época lhe renderam muitos seguidores, mas também inimigos. Por sua firme postura na defesa da fé e seus sermões desafiadores, Crisóstomo foi exilado na Armênia, onde passou seus últimos dias. Sua obra deixou um legado duradouro, sendo reverenciado por sua habilidade de comunicar a mensagem cristã com autoridade. Ele não apenas abordou questões teológicas, mas também discutiu temas sociais e morais, buscando reformar a Igreja e a sociedade de sua época. Sua exegese bíblica e pregação sobre a vida cristã foram amplamente reconhecidas e ele é considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja. Sua fidelidade à fé e sua eloquência continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Eusébio de Cesareia, nascido por volta de 260 na Palestina, é amplamente reconhecido como o primeiro historiador da Igreja. Como bispo e discípulo de Orígenes, ele dedicou sua vida à preservação e documentação da história da Igreja. Sua obra mais conhecida, a História Eclesiástica, é uma das fontes mais importantes para entender os primeiros séculos do cristianismo, abrangendo desde a era apostólica até o início do quarto século. Eusébio também escreveu a Crônica, que relaciona eventos históricos com datas e ajudou a estabelecer a cronologia da Igreja. Além de suas obras históricas, ele também se dedicou à apologética e à defesa da fé cristã. No entanto, sua obra não foi isenta de controvérsias, pois durante a perseguição do imperador Diocleciano, ele foi perseguido, mas manteve sua fé.
Sua contribuição à Igreja foi fundamental para a preservação do conhecimento sobre os primeiros cristãos, as disputas doutrinárias e a expansão do cristianismo no Império Romano. Eusébio não apenas documentou a história da Igreja, mas também ajudou a moldar a identidade do cristianismo primitivo, sendo uma figura-chave para a compreensão das origens e desafios da Igreja. Jerônimo, nascido em 331 na Dalmácia, é um dos padres da Igreja mais influentes, particularmente por sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Jerônimo possuía um vasto conhecimento das línguas gregas, latim e hebraico, o que lhe permitiu traduzir as escrituras de maneira mais fiel ao texto original. Sua tradução na Bíblia teve um impacto profundo e duradouro na Igreja Ocidental, sendo a versão mais utilizada na Igreja Latina por muitos séculos. Além de sua contribuição como tradutor, Jerônimo também foi um notável comentador das Escrituras, escrevendo extensivamente sobre a exegese bíblica. Ele viveu como eremita na Palestina, onde se dedicou ao estudo das Escrituras e à oração. Sua vida monástica foi marcada por um compromisso com a austeridade e pela promoção da santidade entre as mulheres da nobreza romana, como Marcela, Paula e Eustochion. Jerônimo também foi um crítico dos maus costumes do clero da época e se dedicou à reforma moral dentro de sua igreja. Sua personalidade forte e seu amor pelas Escrituras o tornaram uma figura central no desenvolvimento da teologia cristã e seu legado permanece até hoje. Ambrósio de Milão, nascido em Trevris por volta de 339, foi uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo, não apenas por sua pregação e administração, mas também pelo seu papel significativo na conversão de Santo Agostinho. Aos 31 anos, ele foi nomeado bispo de Milão, embora ainda fosse catecúmeno, ou seja, não batizado. Sua eleição como bispo foi uma escolha popular e Ambrósio foi rapidamente batizado e ordenado, demonstrando uma notável liderança dentro da igreja. Ambrósio foi um pregador fervoroso e um defensor da fé cristã, sendo reconhecido por sua erudição e habilidades administrativas. Como bispo de Milão, ele aconselhou imperadores, influenciando políticos que afetaram a igreja e o império. Ambrósio também desempenhou um papel importante na liturgia e na organização da igreja na Itália. Ele foi responsável por batizar Agostinho, que, sob sua influência, se converteu ao cristianismo. As obras de Ambrósio, especialmente sobre a fé católica, influenciaram profundamente o cristianismo ocidental, e ele é lembrado como um dos grandes pregadores e teólogos da história da Igreja. Sua vida e legado continuam a ser uma fonte de inspiração para a Igreja até hoje. Agostinho, bispo de Hipona e filósofo, é amplamente considerado o mais influente dos pais da Igreja, recebendo o título de Doutor da Graça, devido à sua profunda compreensão da graça divina. Sua teologia foi fundamental não apenas para a Igreja Católica, mas também para as tradições protestantes, especialmente as de Lutero e Calvino, que abraçaram suas ideias sobre a graça na formação das doutrinas luteranas e calvinistas.
A vida de Agostinho foi marcada por uma luta interior constante que culminou em sua conversão ao cristianismo aos 32 anos. A sua teologia, em especial sobre a natureza humana, a predestinação e a necessidade da graça, estabeleceu as bases para muitas das doutrinas que moldaram a Igreja durante a Idade Média e além. Seu impacto, no entanto, no cristianismo e no pensamento ocidental foi tão grande que a sua obra continua a ser estudada e debatida até os dias de hoje. Agostinho não apenas abordou questões teológicas, mas também filosóficas, com uma visão que unificou a fé cristã e a razão. Vamos agora explorar mais profundamente a vida e o legado deste gigante do cristianismo. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagasta, na África, hoje Argélia. Filho de Patrício, um homem pagão e mundano, e Mônica, uma cristã fervorosa, Agostinho teve uma educação marcada pelo contraste entre a fé de sua mãe e os comportamentos de seu pai. Sua juventude foi marcada por imoralidade, vícios e busca desenfreada por prazer, o que levou a ter um filho, Deodato, com sua amante. Durante este período de vida desregrada, Agostinho se distanciou da fé cristã, mas a influência de sua mãe e o desejo por conhecimento o levaram ao maniqueísmo e mais tarde ao ceticismo. A busca por respostas filosóficas o aproximou de Cícero e das questões existenciais, mas foi somente aos 32 anos, após uma intensa luta interior e espiritual, que Agostinho se converteu ao cristianismo. Após sua conversão, Agostinho foi batizado por Ambrósio de Milão e se retirou para uma vida de oração e meditação. Eventualmente fundou um mosteiro em sua cidade natal, Tagasta, e tornou-se bispo de Hipona, onde continuou a defender a fé e a construir a igreja. Sua vida e obras ajudaram a moldar a teologia cristã e o pensamento ocidental. Agostinho viveu em um período histórico turbulento em meio à decadência do Império Romano e ao fim da Antiguidade Clássica. Durante sua vida, a estrutura poderosa de Roma, que dominava o mundo ocidental há séculos, começou a desintegrar-se devido às lutas internas e invasões externas, especialmente por tribos bárbaras. Em 410, Agostinho foi testemunha da tomada de Roma pelos visigodos sob Alarico, um evento que chocou o mundo romano e levantou questões sobre o destino da cidade e do império. Quando Agostinho faleceu em 430, a cidade de Hipona, onde ele era bispo, estava sendo sitiada pelos vândalos de Gensérico, o que simbolizava o colapso do poder romano na África do Norte. Este cenário de ruína e desintegração do império teve grande influência no pensamento de Agostinho, especialmente em sua obra-prima Cidade de Deus, na qual ele argumenta que, apesar da queda do império e das dificuldades, a cidade celestial fundada no amor a Deus permanece imutável e eterna. O contexto de um mundo em colapso serviu como pano de fundo para a defesa de Agostinho da fé cristã e a construção de sua teologia histórica. A teologia de Agostinho foi marcada por sua profunda ênfase na graça de Deus como essencial para a salvação humana. Ele foi um defensor ardente da ideia de que os seres humanos não podem se salvar por seus próprios méritos, mas somente por meio da graça divina que é oferecida livremente por Deus. Agostinho teve uma grande luta contra o pelagianismo, uma heresia que negava o pecado original e afirmava que o homem
por meio de seu livre-arbítrio, poderia evitar o pecado. Agostinho argumentava com base em sua própria experiência que o pecado original afetava todos os seres humanos e que a salvação dependia exclusivamente da graça de Deus. Além disso, Agostinho desenvolveu a doutrina da predestinação, segundo a qual Deus escolhe aqueles a quem ele dará a sua graça para a salvação. Sua visão sobre o livre-arbítrio estava centrada na ideia de que, sem a graça divina, o homem está preso ao pecado e incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Suas reflexões sobre a graça, o pecado e a salvação moldaram as doutrinas cristãs por séculos, influenciando tanto a Igreja Católica quanto as tradições protestantes. Agostinho de Hipona é uma das figuras mais influentes da história cristã, cujas obras e vida testemunham o poder transformador da graça divina. Sua autobiografia espiritual, Confissões, relata a jornada de um homem que, após anos de vícios e imoralidade, encontrou a verdade no Evangelho e experimentou a misericórdia de Deus. Este clássico é uma profunda reflexão sobre a graça divina, a natureza humana e o propósito da vida cristã. Outra obra marcante, Cidade de Deus, escrita em resposta à queda de Roma, apresenta uma visão histórica e teológica. Agostinho traça o contraste entre a cidade terrena, baseada no amor próprio, e a cidade celestial, fundada no amor a Deus, oferecendo insights duradouros sobre política, história e providência divina. Além dessas, Agostinho foi um prolífico pregador e teólogo, abordando temas como livre-arbítrio, natureza do mal e as heresias de sua época. Sua ênfase na predestinação, na graça e na transformação espiritual moldou não apenas a teologia medieval, mas também as bases do cristianismo ocidental. Seu legado continua a inspirar cristãos a buscarem uma vida de santidade e dedicação, confiando no poder da graça divina para transformar corações e vidas. Tópico 4. O Império Cristão. Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, desempenhou um papel fundamental na mudança religiosa que levou o cristianismo de uma seita perseguida a uma religião dominante dentro do Império Romano. A conversão de Constantino é cercada de mitos e interpretações variadas, e a verdade histórica é mais complexa do que muitos imaginam. Sua mudança de fé e suas políticas religiosas tiveram impactos profundos não apenas para o cristianismo, mas para a estrutura política e social do Império. Ao longo desta apresentação, exploraremos como a conversão de Constantino moldou a relação entre a religião e a política, como ele conciliou a fé cristã com o paganismo e as implicações dessa transição para a Igreja e para o Império. Nos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo era vista com ceticismo e hostilidades pelo Império Romano. Os cristãos eram perseguidos e muitos foram martirizados. A fé cristã era vista como uma ameaça ao Estado romano, pois os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e ao imperador como divindade. No entanto, o cristianismo continuou a crescer de maneira subterrânea. As perseguições mais intensas ocorreram durante o reinado de imperadores como Nero e Diocleciano, mas mesmo assim a fé se espalhou pelas províncias do império. Apesar das dificuldades, esse cenário de perseguição foi um dos fatores que tornou a conversão de Constantino ainda mais significativa, pois ele passou de perseguidor e protetor a protetor da fé cristã.
Antes da decisiva batalha da Ponte Milvio contra seu rival Licínio, Constantino teve uma visão que alterou o curso de sua vida e da história. Segundo relatos, ele viu no céu uma cruz de luz acompanhada pela inscrição: "Com este sinal vencerás", interpretando essa visão como uma indicação divina de que o cristianismo era a chave para a sua vitória. Constantino mandou que seus soldados usassem o símbolo cristão no campo de batalha. A vitória de Constantino sobre Licínio consolidou seu poder no império e muitos interpretam esse evento como o início de sua conversão sincera ao cristianismo. Após sua vitória sobre Licínio, Constantino promulgou o Edito de Milão em 313 d.C., juntamente com seu co-imperador Licínio. Este edito concedeu liberdade religiosa aos cristãos, pondo fim à perseguição oficial do cristianismo no império. Além disso, ele garantiu a restauração das propriedades que haviam sido confiscadas durante as perseguições e estabeleceu que o cristianismo seria tratado como uma religião legal, permitindo aos cristãos praticar sua fé abertamente. O Edito de Milão foi um marco na história do cristianismo, pois não apenas legalizou a religião, mas também marcou o início do apoio imperial ao cristianismo, algo inimaginável apenas algumas décadas antes. Constantino se via não apenas como um governante secular, mas como uma figura espiritual que tinha autoridade sobre a igreja. Ele se autodenominou bispo dos bispos, tomando decisões que afetavam diretamente a doutrina e a organização da igreja. Um exemplo disso foi o Concílio de Nicéia em 325, que ele convocou para resolver disputas teológicas como a questão ariana sobre a natureza de Cristo. Embora Constantino nunca tenha batizado até mais tarde em sua vida, ele exerceu um papel central em assuntos eclesiásticos e muitas vezes interveio nas disputas doutrinárias. Essa mistura de poder político e religioso ajudou a moldar a igreja cristã no império. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, um evento fundamental na história da igreja cristã. O objetivo principal do concílio era resolver a controvérsia ariana, que questionava se Cristo era da mesma substância que o Pai. Constantino queria garantir a unidade religiosa e política dentro do império, e o concílio foi uma tentativa de estabelecer uma doutrina cristã uniforme. A decisão de Nicéia de afirmar a plena divindade de Cristo na fórmula unigênito do Pai tornou-se um ponto central da ortodoxia cristã. Além disso, o concílio também tratou de questões disciplinares e da formulação de um calendário litúrgico. O apoio imperial de Constantino a essa decisão ajudou a consolidar o cristianismo como a religião dominante do império. Constantino faz o uso dos símbolos cristãos como um meio legítimo do seu reinado e integrar o cristianismo à imagem do império. Ele adotou o cristograma, o XP, uma combinação das primeiras duas letras do nome grego de Cristo, em moedas e em estandartes militares. Esse simbolismo refletia sua crença no poder divino do cristianismo, ao mesmo tempo em que reforçava a ideia de que o imperador romano governava sob a proteção de Deus cristão. A utilização desses símbolos ajudou a normalizar o cristianismo dentro do Império Romano, integrando-o com as práticas políticas e a autoridade imperial. Embora tenha abraçado o cristianismo, Constantino nunca rompeu completamente com as tradições pagãs.
ele continuou a participar de rituais pagãos e manteve título como o de Pontífice Máximo, o mais alto cargo religioso do império associado ao paganismo. Isso se reflete no fato de que, mesmo após a sua conversão, ele preservou monumentos pagãos, manteve festivais e rituais em honra aos deuses romanos e tolerou o culto ao sol, que ainda era uma religião importante entre a elite romana. Essa postura de equilíbrio entre o cristianismo e o paganismo pode ser vista como uma tentativa do Constantino de unificar o império, respeitando tanto os cristãos quanto os pagãos. Com o apoio de Constantino, o cristianismo deixou de ser uma religião marginal e perseguida para se tornar a fé oficial do Império Romano. O imperador não só garantiu a liberdade religiosa, mas também usou sua autoridade para apoiar a construção de igrejas e a promoção do cristianismo em todo o império. A prática religiosa de Constantino pavimentou o caminho para o cristianismo se tornar a religião dominante. Isso levou à realização de um número significativo de conversões e à construção de uma infraestrutura eclesiástica robusta, com igrejas e clérigos que se espalhavam por todo o império. A conversão de Constantino ao cristianismo e sua subsequente adoção de política que favoreceu a Igreja marcaram o início de uma nova era no Império Romano e no cristianismo. Seu reinado transformou profundamente a relação entre o cristianismo e o poder imperial, mudando o futuro da Igreja e seu papel na política do Império. Embora sua conversão não tenha sido completamente livre de contradições, seu legado permanece uma das maiores influências na propagação do cristianismo, levando a sua eventual adoção como religião oficial do Império. Ao mesmo tempo, Constantino ajudou a moldar a Igreja como uma instituição poderosa e estruturada que continuaria a desempenhar um papel central na história ocidental. A Igreja e os povos germânicos. Ao longo dos séculos, o Império Romano teve que enfrentar a constante ameaça dos povos germânicos nas suas fronteiras, particularmente ao longo dos rios Reno e Danúbio. Esses povos, que os romanos chamavam de bárbaros, vinham nas florestas e estepes da Europa Ocidental e estavam em busca de terras e recursos. Para defender seu império, os romanos construíram fortificações e deram terras aos soldados para garantir uma rápida mobilização. Mesmo com esses esforços, a defesa das fronteiras se tornou cada vez mais difícil e no século IV o Império Romano Ocidental começou a sucumbir às invasões desses povos e no final do século V o Império estava fragmentado em diversos reinos bárbaros como os vândalos, visigodos, angros e saxões, francos e ostrogodos. Esses reinos desempenharam um papel importante não só nas transformações políticas, mas também nas mudanças religiosas e culturas que afetaram a Igreja cristã e a Europa. Embora as invasões bárbaras tenham causado a queda do Império Romano Ocidental, muitos dos invasores não tinham como objetivo destruir a civilização romana. Na verdade, ao invadir, eles procuravam fazer parte dos benefícios da civilização romana, como a infraestrutura e a cultura. Os chefes bárbaros frequentemente se viam como federados do Império Romano, e muitos deles receberam permissão para se estabelecer dentro das fronteiras romanas, e como resultado, mesmo após as invasões, esses povos começaram a adotar língua latina e outros aspectos da cultura romana, como a administração e a religião. A romanização dos povos bárbaros foi um
processo gradual que incluiu tanto a adoção da língua quanto da religião cristã, o que permitiu uma continuidade cultural que ainda pode ser observada nas línguas e tradições europeias modernas. A invasão dos povos bárbaros ao Império Romano Ocidental introduziu um dos maiores conflitos religiosos da época, a disputa entre o arianismo e o catolicismo. O arianismo, influenciado pelo bispo Ário, negava a plena divindade de Cristo, em contraste com a doutrina trinitária do catolicismo, definida nos concílios de Nicéia e Constantinopla, que afirmava a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Povos como visigodos, vândalos e ostrogodos abraçaram o cristianismo ariano devido à influência de missionários como o Fila, que traduziu a Bíblia para o gótico, e os soldados romanos que propagaram essa crença. Essa adesão gerou tensões significativas com as populações católicas romanas que resistiam às pressões arianas enquanto buscavam converter os bárbaros ao catolicismo. Com o tempo, entre os séculos V e VI, a maioria dos povos bárbaros abandonou o arianismo e adotou a fé católica. Essa conversão foi impulsionada por pressões culturais e políticas, além da integração às tradições romanas. Esse processo resultou na unificação religiosa da Europa Ocidental e lançou as bases para o cristianismo medieval que dominaria o continente no século seguinte, simbolizando a vitória do catolicismo. O monasticismo, que se desenvolveu com grande força no Império Romano durante os séculos IV e V, desempenhou um papel essencial na conversão dos bárbaros e na preservação da cultura clássica. Os monges cristãos que se retiraram para o deserto e outros lugares afastados para se dedicar à oração e ao estudo começaram a espalhar sua fé através das missões. No Ocidente, muitos monges se estabeleceram nas terras invadidas pelos bárbaros, onde ajudaram a ensinar a fé cristã aos novos habitantes. Eles também desempenharam um papel importante na preservação dos textos clássicos, copiando manuscritos e ensinando o latim. O monasticismo se tornou uma ponte entre as culturas romanas e germânica, ajudando na integração religiosa e cultural dos bárbaros. O papado como pilar da estabilidade. Durante os séculos V e VI, o papado se tornou uma figura central na Igreja cristã, especialmente em tempos de invasões bárbaras e colapso do Império Romano. A sede papal, localizada em Roma, foi vital para manter a unidade da Igreja, especialmente quando as instituições do Império começaram a ruir. O Papa não só liderava espiritualmente, mas também desempenhava um papel político importante, buscando proteger a Igreja e os territórios cristãos das invasões. O papado também se envolveu ativamente na mediação entre as facções arianas e católicas, tentando resolver as tensões religiosas que se haviam intensificado com a invasão. Assim, o papado ajudou a consolidar a fé católica e a fortalecer a Igreja no período medieval. A conversão dos bárbaros ao cristianismo e a eventual integração desses povos ao Império Romano resultaram no declínio do paganismo na Europa Ocidental. Embora muitas tribos bárbaras ainda mantivessem crenças pagãs no início de suas invasões, com o tempo, a pressão da Igreja, os processos de assimilação cultural e a adoção do cristianismo como religião oficial
levaram ao desaparecimento das religiões nativas. O cristianismo, com suas igrejas e clérigos, substituiu os antigos cultos e rituais, e as terras bárbaras foram moldadas pela fé católica. Com isso, o paganismo, que já estava em declínio, desapareceu praticamente por completo na região, abrindo caminho para o cristianismo medieval. As invasões bárbaras não apenas mudaram o cenário político da Europa, mas também tiveram um impacto duradouro na religião e na cultura do continente. A conversão dos povos germânicos ao cristianismo católico ajudou a consolidar o cristianismo como a religião dominante da Europa Ocidental, enquanto as instituições da Igreja, como o papado e o monasticismo, desempenharam papéis vitais na preservação da cultura clássica e na unificação religiosa. A transição dos bárbaros de pagãos e arianos para católicos foi uma das maiores transformações religiosas da história da Europa, e isso preparou o terreno para a Idade Média, uma era marcada pela fé cristã e pela influência da Igreja. Ao concluir a nossa reflexão sobre a Era da Patrística, somos lembrados do zelo, da dedicação e da coragem dos pais da Igreja que enfrentaram desafios, tanto internos quanto externos, para estabelecer os fundamentos da fé cristã. Esses líderes dedicaram suas vidas a defender a doutrina e fortalecer a Igreja em tempo de perseguições, heresias e mudanças culturais profundas. A obra de Agostinho, por exemplo, trouxe à Igreja uma compreensão profunda da graça, do pecado e da redenção, conceitos que até hoje ressoam em nossos corações e mentes. A Era da Patrística foi marcada pela união da fé cristã no Império Romano e pela expansão do Evangelho para além das fronteiras tradicionais, alcançando até os povos germânicos. O impacto desse período transcende a história e ainda é sentido em nossas igrejas e vidas hoje, que ao lembrarmos desse legado, sejamos inspirados a perseverar na fé e no testemunho de Cristo, vivendo com a mesma coragem e compromisso com a verdade. Que possamos, como os antigos, ser luz e sal em um mundo que precisa desesperadamente da graça e da esperança que encontramos em Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este momento em que podemos recordar a Tua presença e a Tua obra na história. Agradecemos pela vida dos homens e mulheres que ao longo dos séculos se dedicaram a te seguir e a proclamar a Tua palavra com coragem e fé. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o mesmo Espírito que guiou os pais da Igreja e os fortaleceu para enfrentar desafios, perseguições e heresias possam também guiar a Tua Igreja hoje. Que possamos ter a mesma paixão e amor pela verdade que tiveram Tertuliano, Jerônimo, Agostinho e tantos outros que viveram e morreram por amor a Ti. Senhor, que o legado desses homens e mulheres nos inspire a perseverar em meio às provações, a defender a Tua verdade com humildade e a compartilhar o Teu amor com todos ao nosso redor. Que possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, trazendo luz e esperança ao nosso mundo. Pai, abençoa a Tua Igreja, ao redor do mundo, que ela seja firme e fiel até o fim, que cada um de nós possa ser um reflexo de Jesus Cristo em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.